Responde rápido, sem pensar muito. Você acha que a Virgínia criou uma massa de pessoas que seguem ela, querem saber tudo sobre a vida dela, ou ela já se apropriou de uma demanda de pessoas que seguem outras pessoas que querem saber tudo sobre vida de celebridades, subcelebridades, artistas? A grande verdade é que o mercado... Ela é representação do momento em que a gente vive do que já existia no passado. Gente, vocês têm noção dos paparazzis do ano passado, no que era no passado? Principalmente nessa cultura aí mais avançada no capitalismo lá nos Estados Unidos. Era bizarro, gente. Era bizarro só por uma foto. Eram revistas, eram matérias inteiras de jornal, eram canais de entretenimento voltados para fofoca, gente, rádios, era um ecossistema inteiro. A grande questão é que hoje isso não existe mais nesse formato. O formato é seguir no Instagram. Então dá a ideia de que, nossa, o problema é o momento em que a gente vive, nossa... Não, gente, você mantém a ideia da fofoca, querer saber, então para de julgar moralmente, para de achar que quando tu nasceu as coisas eram melhores, porque isso é a maior burrice. Se tu encontra... Tem texto, acho que de Platão, né, lá falando que Sócrates está reclamando que essa nova geração não quer trabalhar, essa nova geração é o problema da humanidade. Isso já é sistemático, tá? Então esse teu discurso não é nem novo, é velho, ultrapassado e provavelmente sem embasamento, né? Porque se ele segue a todas as semanas, toda geração sendo assim, não tem uma base muito para julgar em cima disso, não. De fofoca, é um mercado muito lucrativo. Se você cresceu nos anos 90, nos anos 2000... Caraca, eu e o Luigi são muito parecidos, né? Não adianta, eu tento não citar as mesmas coisas que ele vai citar. O Luigi vai ter mais embasamento porque eu não vivi nessa época. Você se lembra dos programas da tarde de fofoca, que aliás existem até hoje, mas não com a mesma audiência, afinal de contas eles dividem a atenção das pessoas com as redes sociais, mas eram revistas, nas bancas, programas em praticamente todos os canais. Quem não se lembra do Leão Lobo, do Clodovil, daqueles programas da tarde? Ou seja, consumir a vida Falei que ele tinha mais base, né? Sempre foi um negócio lucrativo. Mas é fato que as redes sociais potencializaram esse comportamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque potencializaram todo o consumo, né, de conteúdo, né? Ficou mais fácil tu consumir. Antigamente, por exemplo, no Multishow, tu tinha que estar lá ao vivo naquela hora. Agora, na internet, tu segue a pessoa e né, que a grande questão é que os teóricos de comunicação adoram, né? Dizer, o horário nobre é o seu horário. Porque tu abre o Instagram a hora que tu quiser, né? O conteúdo vai ser consumido a hora que o usuário quiser e tiver disponibilidade para ele consumir. Então, sim, potencializou somente isso que a gente já tá falando que já existe. Ponto, né? Pode acabar aqui o conteúdo, deu! Também da Virgínia, claro. Olá, meu nome é Luigi, caso você já tenha visto esse rosto, esse cenário aqui... É claro que eu já vi, né, Luigi, meu fofinho, adoro. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, pra você que tá assistindo pela televisão, ele tá no canal novo, muita né? gente que gosta de assistir pela TV, ou tá no computador aí, tá com preguiça de clicar no botão de se inscrever, escaneia o QR Code, quando você assiste no computador, você se inscreve pelo celular. Como eu disse, as redes sociais potencializaram essa ideia do consumo de fofoca, assim como potencializou... Cara, eu tenho vontade de dar um abraço no Luigi, sabe? Assim, o Luigi pra mim é uma referência de conteúdo, monetização do conteúdo, é um cara que eu, assim... Mas ele parece um cara muito querido, né? Muito querido, assim, pode dizer... Sabe, assim, tem alguns influenciadores que eu já encontrei e eu falei, obrigado pelo teu conteúdo, tu mudou minha vida. O Luigi, eu não diria que mudou minha vida, mas mudou, assim, a forma de eu enxergar muita coisa. Vários comportamentos nocivos, vícios. Eu acredito que também potencializou muitas virtudes, mas a gente sempre foca muito no mau uso das redes sociais e não no bom uso dela, né? Porque todo mundo usa a rede social do jeito errado, tá? Isso que mais me irrita. Todo mundo aí tá dizendo, a rede social é utilizada errada, mas tudo como é que utiliza? Tu é só mais uma formiguinha nessa construção inteira. O teu uso provavelmente é igual ao uso de milhões de pessoas, que também pode ser julgado por outros milhões de pessoas. Então deixa pra lá essa energia que tu gasta pra, ao invés de compreender a realidade, julgar a realidade e querer mudar ela, sequer faz sentido para o que tu quer construir na tua vida. Às vezes você tá distante da sua família, dos seus amigos, cara, você pode pegar o seu celular, fazer um FaceTime ali, dar uma olhada em todo mundo. Isso que o Júlio vai dizer muito bom, só não vou parar ele mais. 20 anos. Então tem coisas boas, né? Tô citando um exemplo bem fácil aqui para vocês assimilarem. Mas talvez, não sei se o Luigi vai entrar nisso, mas a tecnologia não é neutra, tá? A gente não tem como julgar a tecnologia. Uma arma, um celular, um botão, pode ser tudo utilizado para 1000 coisas. O que vai influenciar é a forma que a gente utiliza isso. É por isso que eu digo, não pergunte o que a IA pode fazer pelo ser humano, deixar ele mais produtivo, trabalhar como a gente nunca produziu. Olha pro que ela tá fazendo com o ser humano. Ela tá substituindo o trabalho, tá tirando o trabalho das pessoas, tá deixando mais produtivo para gerar mais dinheiro, não para quem constrói e gera o valor, e sim para quem já tem bilhões de reais, contribuindo para essa distribuição desigual de renda que a gente vive hoje. Então, o que ela faz hoje? Da mesma forma que as redes sociais, da mesma forma que a capacidade de eu ligar
pra minha mãe, né, que não mora à distância, mas quando eu morei à distância, eu podia ligar pra minha mãe e falar com ela aqui, é o mesmo celular que eu posso fazer pra fazer um discurso de ódio que vai levar ao assassinato, o cancelamento incorreto de uma pessoa. Então, questione o uso da tecnologia, não a tecnologia. Mas o fato é o seguinte, elas também... E não moralmente, não entenda errado, não é pra te julgar e o cara vai lá e gosta daquele conteúdo, aquele conteúdo é um saco, não é isso. Muito vícios, maus hábitos, maus comportamentos. Mas é importante que a gente debata de fato o vício em tela e o consumo exagerado de conteúdo nas redes sociais, que muitas vezes está sim associado ao consumo da vida alheia. Eu gosto muito de uma linha argumentativa que ela vai dizer o seguinte... E também que assim, gente, as plataformas, elas têm equipes inteiras de pessoas que compreendem o comportamento humano, que trabalham em manter o ser humano na tela do computador, na tela do celular. Então eles pensam, como é que eu vou mudar dentro desse aplicativo? Se eu botar esse botão aqui, a pessoa fica mais ou menos tempo no aplicativo? Mais, então deixa o botão. E é assim que a gente vive. E o problema é isso. Porque quando a gente sai, por exemplo, por que mudou do feed em ordem cronológica para o feed infinito? Porque o feed em ordem cronológica, ele perdia temporalidade, né? Tu entrava ali ao meio-dia, beleza, um monte de gente publicando. Às 3 da tarde, não tem tanto conteúdo novo, então tu não acessa tanto. Agora, com o feed infinito, toda vez que tu abre tem o melhor conteúdo, que ali o algoritmo entendeu teus padrões de consumo e tu vai querer consumir e ficar consumindo. Então, qual a lógica da plataforma? Como é que essa empresa, dona dessa plataforma, que enxerga essa tecnologia, vai aplicar essa tecnologia com o intuito de gerar mais lucro para ela, mesmo que isso faça mal para a pessoa, vicie a pessoa, porque hoje nós somos viciados nisso aqui, mesmo que atrapalhe a produtividade da pessoa, mesmo que faça o que for para a pessoa, desde que ela ganhe mais lucro. E é por isso que a gente... Porque, beleza, hoje até que tá aceitável, né? A gente passa ali 2, 3 horas, que já é um tempo bizarro ficar no celular, mas e no futuro? E daqui a pouco, se isso aí chegar, a gente for levar a máxima disso, aonde que vai chegar? Aonde que vai parar? Que quanto menor a qualidade de vida de uma pessoa, maior é o seu consumo de redes sociais. Presta atenção que interessante. Isso é verdade. Quanto menor o tempo que ela tem ao ar livre, para estar com a família, para estar com os amigos, para estar praticando mas ela tá consumindo telefone. Alguma atividade que não seja trabalho ou se locomover para o trabalho, quanto menor esse tempo de qualidade de vida, maior é o seu consumo de redes sociais. Por quê? Porque ela não tem tempo para fazer absolutamente nada e qualquer minutinho, 5 minutinhos que ela tem foda, ali, né, ela cara? vai sacar o celular dentro do ônibus, no trabalho, no banheiro e vai ficar ali scrollando o feed infinitamente. Dito tudo isso, tem uma outra questão que para mim é muito importante nesse bolo de por que a gente consome a Virgínia, por que existem tantas Virgínias, é justamente essa ideia... A Virgínia é um sintoma, né, Luiz? Eu acho que talvez ele chegue a isso. É um sintoma do momento em que a gente vive, né? Talvez se nós fôssemos todos mais felizes a partir de ter mais tempo de qualidade, a gente não precisasse se preocupar tanto com ir no super, pegar o preço mais barato, pegar o Uber mais barato, ter um transporte público tão ruim, a gente poderia estar vivendo e, consequentemente, uma redução do tempo e, consequentemente, da audiência, que é esse tipo de conteúdo, abrindo aspas aqui, porque eu também não acho que é o conceito, mas mais fútil, recebe. Mas ele é assim, gente. O que vocês acham? Cara, eu tenho um amigo meu que mora na esquina, que meus melhores amigos, meus casais moram na esquina. E às vezes a gente tá muito cansado para se encontrar. Por quê? Por causa do tempo que a gente vive. Eu trabalho, eu tenho 2, 3 trabalhos, basicamente. Eu estudo, né? Eu me formei, sigo no mestrado. Também sigo fazendo a especialização. Tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da casa que eu moro. Meu cachorro, por exemplo, eu não consigo mais... ele fica muito tempo comigo, mas ele também tem que ficar muito tempo na casa dos meus pais, porque eu não tenho tempo de me dedicar ao meu cachorro. Então, o que me resta quando eu chego no final de tarde e eu quero descansar? Cara, eu vou abrir um computador, às vezes, no meu caso específico, eu não vou ver mídia social porque eu passei o dia inteiro estudando isso aqui. Mas eu vou abrir o videogame, vou ficar lá relaxado, vou ver uma série. Não vou, às vezes, me relacionar com outros amigos, não vou me disponibilizar a estudar outra coisa. Enfim, ser feliz de uma forma geral. Uma classe de pessoas, uma classe de trabalhadores que chamam de classe média baixa, enfim, que ia ter opinião sobre as coisas, né? O Luigi, ele não quer ser, né? Mas a gente sabe, ele tá falando da classe trabalhadora, tá? Ele controla o discurso. As pessoas se colocavam na sociedade através do seu consumo, né? Então você tinha uma casa melhor que o teu vizinho, um carro melhor que o teu vizinho. Foda. Hoje em dia já não tá tão fácil comprar carro, comprar casa. Então as pessoas hoje em dia, graças às redes sociais,
uma forma delas se colocarem, delas se posicionarem socialmente é através das opiniões delas em redes sociais. E as redes sociais, elas estão ali o tempo todo cutucando você mesmo para que você participe de discussões, dê a sua opinião, e ela cria uma certa gamificação. Isso aqui vai ser assunto batido nesse canal, assim como é assunto batido lá no meu canal de Reacts, porque essa não é uma teoria, isso é um fato. Assim, só conversar com quem trabalha com design, né, o ex-designer, não sei o nome correto, tô com medo de cometer uma gafe. Mas os botãozinhos de like, de fixar comentário, de destaque, de você aparecer na frente de outras pessoas porque o seu comentário em um post do Instagram, do Twitter, teve mais like, tudo isso é uma gamificação das redes sociais para que você te trabalhar de graça para elas, tá? Ativamente das redes sociais, para que você, enquanto pessoa, sinta a necessidade de estar opinando o tempo todo sobre absolutamente tudo. Feito essa longa introdução, faz o seguinte, vai um dia no feed da Virgínia e olha os comentários nas fotos dela. A maioria engajamento xingando ela. Que é onde ela posta bastante, você não vai conseguir, mas no feed você vai ter uma ideia do que eu tô falando aqui. Você vai encontrar milhares de pessoas todos os dias opinando sobre absolutamente tudo que existe a respeito da Virgínia. Esse argumento eu não tinha chegado à conclusão. Claro, faz todo sentido. E aí tá muito alinhado, porque quem gosta vai comentar a favor, quem não gosta, e cai muito no opinativo, né? Porque, por exemplo, por que meu conteúdo não é tão opinativo? Porque eu trago aqui muita coisa, cuidado pra eu também não sair me colocando num patamar, assim, mas eu digo, eu trago muita coisa que tem um embasamento científico, é uma coisa mais aprofundada, que vem da minha construção como tentativa de, vamos dizer nesse momento, ser intelectualizados, né, estudar, fazer um mestrado, ser um pesquisador. Então, provavelmente, mesmo que tu concorde comigo, é muito improvável que tu chegar a dizer, muito bom, Felipe. E mesmo quem discorda, talvez também não se sinta confortável de comentar que discorda com um argumento tão superficial. Tanto que a maioria dos hates que eu tenho são em conteúdos curtos, que a minha fala precisa ser recortada para caber no tempo. Enquanto um conteúdo superficial, por exemplo, eu vou tomar isso aqui, eu vou tomar café. Você gosta de tomar café em xícara branca ou preta? E aí isso já gera uma discussão, não, porque tem que ser branca por causa daquilo, isso, porque todo mundo tem uma visão sobre isso e, consequentemente, isso está muito alinhado à construção da plataforma hoje. Luigi, cara, é impressionante, tá? Quanto mais eu estudo a questão intelectual da coisa, a gente vê que pessoas que vivem a situação conseguem trazer conjunturas muito mais complexas, às vezes só falta como explicar aquilo de uma forma conceitual, de uma forma teórica ou com um embasamento teórico anterior. Perfeito, Luigi, tu é o cara. Já falei, tu é o cara, já dizia meu avô. Corpo, dieta, crianças. É uma coisa que outro dia eu tava sentado assistindo os reels dela e ao mesmo tempo lendo os comentários assim, e é uma coisa assim espantosa, assim, eles sabem tudo sobre ela, eles opinam, eles exigem, né? Se ela posta uma foto de uma filha, eles perguntam por que não postou da outra filha. Se ela posta uma roupa, tá muito vulgar, não, tá muito feia. E tem uma coisa também que é o eu, né? Claro. É uma relação completamente assim, ela olha o outro para entender si mesmo, né? São pessoas que acreditam ter uma certa relação com a Virgínia de tanto consumir o conteúdo dela. Acredita não, elas têm, só que é unipolar, né? Opinião, eles precisam ter uma opinião sobre a Virgínia. Então, é sempre assim, eu faria, eu não usaria, se fosse eu, se fosse comigo, se fosse eu no lugar dela. Prestem muita atenção. O Luigi fez uma etnografia, né? Que acontece muito nas redes sociais. Não precisa nem ser com a Virgínia, mas existe muito essa ideia das pessoas que consomem muito conteúdo de celebridades, de influenciadores, de subcelebridades, eu não gosto desses termos, que é o que eu faria no lugar dela. Se fosse eu não teria essa casa. É isso que eu falei. Todo mundo se relaciona com esse assunto. É por isso que quando eu tento falar de rede social, eu tiro muito uma perspectiva pessoal, porque eu tenho a minha relação pessoal com rede social, mas ela de nada importa para fazer uma análise da conjuntura das redes sociais. Eu não vou dizer que todo mundo gosta de consumir conteúdo de surf, porque eu consumo conteúdo de surf. Eu preciso olhar para a realidade, olhar o padrão de consumo de mais pessoas, seja elas parecidas comigo, seja diferentes, para entender o todo. E isso aqui é uma coisa que quando tu coloca de coisas muito que essa familiaridade, que nem eu falei da caneca, é impressionante quando as pessoas têm essa vontade de comentar. Interessante, porque isso aqui acaba sendo uma estratégia para criação de conteúdo, né? Trazer conteúdos mais relacionáveis te coloca numa perspectiva de ter um melhor engajamento. Nossa, o Luigi é muito bravo, cara, sério. Eu compraria esse carro assim, assado. Então tem muito essa coisa de nem se ele dá valor ao quanto ele tem. É uma forma de você se posicionar socialmente. É falar, olha pessoal, como a minha opinião, eu existo dentro da sociedade.
olha esse meu comentário. E o que mais me chama a atenção nesses comentários da Virgínia, nos posts da Virgínia, na verdade, é que ela não se manifesta. Você não vê ela responder ninguém. Por mais que a pessoa esteja ali atacando ela, seja sendo assim completamente grosseira. É quase que ela tá no vidro, né? Tem um vidro entre ela vai ali, ela entra num palco, assim, ela vai lá, né, espetaculariza, aparece, entrega o que a audiência quer e sai. Não refuta, não conversa. É impressionante mesmo. Ela não se importa. É como se ela fica feliz ainda com o resultado que isso gera. Que tudo aquilo ali é um mercado de consumidores vorazes por informações dela e ela estivesse simplesmente ofertando esse conteúdo. É como se fosse e aí é uma coisa que me pega muito. Caraca, Luigi, muito bom. Porque esse é o ponto. A gente não tem que criticar a... Muito bom, Luigi. Talvez não sei se é isso que eu ia dizer, mas a gente não tem que criticar a Virgínia por atender essa demanda e entender o porquê que essa demanda exige. Por que essa demanda é colocada hoje dentro do mundo em que a gente vive. E que é aquele assunto todo que a gente falou no início, né? Toda a ideia de que essa demanda existe como sintoma do momento em que nós vivemos. As pessoas estão infelizes, elas não têm local ou momento para ficarem felizes, elas não podem pensar em, por exemplo, se fosse eu compraria essa calça jeans ao invés daquela. Sim, mas por que tu não tem dinheiro para comprar nem essa ou aquela? Porque tu recebe pouco, porque tu tem que gastar teu dinheiro para comer, para se alimentar, porque senão tu morre. Então, muito boa essa análise da conjuntura assim do Luigi, é impressionante. E aí, Éder, meu querido? Não sei se eu tô preparado. Pô, hoje tá bom o programa, Éder. Eu consigo desenvolver um pouco do raciocínio. Mas ela entende que a própria vida dela virou uma mercadoria, que aquelas pessoas estão ali para consumi-la e ela vai fazer um jogo de cinismo total, assim, igual a, sei lá, a Coca-Cola. Espetacularização, ela vai transformar a vida dela num espetáculo, né? Aí a gente já tem Guy Debord falando isso. É impressionante, o cara falava que a gente ia virar uma sociedade do espetáculo lá em 67. Tá, então, não à toa que ele depois se matou, né? Mas Guy Debord falava sobre isso, da espetacularização, tudo hoje transformou-se num espetáculo. E a rede social só escancara isso ainda mais. Corrida porque a Coca-Cola tá preocupada com a vida saudável, assim. É óbvio que a Coca-Cola não tá preocupada com ninguém ficar saudável. A Coca-Cola quer que vocês tomem Coca-Cola. Mas a Coca-Cola fica em vida saudável, a família, o Natal e o caramba. Porque isso é ideologia, é idealização, né? A Coca-Cola pode fazer uma campanha dizendo vida saudável, sendo que o produto dela faz mal para a saúde, porque ela consegue desenhar, ela idealiza como a imagem dela tem que ser a partir da propaganda, a partir da marca, que na verdade só é a partir do capital, do dinheiro que eles têm para isso, que é o Red Bull, né, gente? Pô, nós aí que eu nasci lá em 98. Pra mim, energético era a última forma de eu querer ter uma energia, né, química dentro do meu corpo. Hoje as gerações tomam energético como refrigerante. Isso é uma construção, isso é um padrão imposto através da propaganda. Tá, então, bizarro, né? Esses seguidores, essa massa de pessoas consumidoras de redes sociais, como uma empresa entende seus clientes. Olha, é isso que eles querem? Como audiência, isso aí. Então ela está completamente alheia àquelas milhares de pessoas comentando sobre a vida dela. E isso é interessantíssimo de você parar para pensar. E, de novo, voltar aqui no começo desse vídeo a respeito do consumo da vida alheia sob uma ótica de quanto menor a qualidade de vida que milhões de brasileiros possuem, maior vai ser o seu consumo de redes sociais. Isso é um ponto, tá? Porque não é no Brasil, gente. Não é só no Brasil. Nós não somos os alecrins dourados. Esse dia eu tava escutando um podcast de um iraniano e sabe o que no Irã falam de por que no Irã não deu certo a vida, o capitalismo? Porque os iranianos são preguiçosos. Porque o problema do Irã são os iranianos. Não parece um discurso, o problema do Brasil são os brasileiros. Porque isso é uma construção, né? É uma forma que traz a culpabilização, tira da realidade quem é o real culpado. Lembrando que, assim como a gente fala que as visualizações não são infinitas, o dinheiro, o mundo não é infinito também nesse sentido. Então, se uma pessoa tem muito, é porque algumas têm pouco. Assim como as visualizações que a gente fala aqui. E essa dinâmica das redes sociais não é exclusiva do Brasil, tá? É o mundo inteiro está à mercê desta dinâmica. O único que não está nessa dinâmica é a China, né? Eu tô dizendo para vocês que eu tô tentando construir um conteúdo denso pra gente falar sobre isso, porque, por exemplo, na China, que é qualidade divina, né? Qualidade de vida já tá muito superior, a remuneração média está muito superior, até com países da centralidade do capitalismo. Hoje, um cidadão chinês médio ganha mais do que um cidadão americano médio. Ninguém quer ser criador de conteúdo. Ninguém quer ser criador de conteúdo. Por quê?
Não é que ninguém quer ser, é que no Brasil a gente tem 40 milhões de pessoas querendo ser criadores de conteúdo, porque foi vendido que isso é uma forma de tu ganhar a tua vida com uma tranquilidade. Tudo que todas as outras profissões não geram, ser criador de conteúdo te entrega. Que é uma qualidade de vida, que é uma boa remuneração, que tu vai trabalhar pouco, sendo que na prática a maioria dos criadores de conteúdo no Brasil ganham pouco, menos de R$2.000. Cara, o Luigi tem como. Porque elas não podem Vou fazer um react. Bati no microfone. Vou fazer um react de todos os vídeos do canal do Luigi. Bom demais. Mesmo dentro da materialidade delas. Porque elas estão completamente presas num ciclo vicioso. Trabalho, 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 locomoção pro trabalho, locomoção pro trabalho. Talvez isso que eu esteja falando não faça muito... Porque assim, gente, eu tive a oportunidade, né? Quando eu me formei no ano passado, eu juntei o dinheiro, eu e minha namorada fizemos um mochilão pela Europa. Tu vai no metrô lá, gente, desculpa, é isso aqui, tá? É todo mundo aqui, ó. Todo mundo consumindo. A grande questão é que dependendo de alguns lugares são diferentes o que é consumido. Não porque é moral, não porque isso, mas também porque assim, aqui vai ser mais difícil. Gente, a gente vai no cinema, é 100, R$200. Que vocês acham que eu vou esperar? Que eu, no final de semana, que eu vá no cinema ou vou assistir no streaming aqui em casa? Que eu pago R$50 no mês. Se eu tivesse dinheiro eu ia no cinema, mas a realidade é que não é essa. Sentido para você que não mora num grande centro urbano como São Paulo, mas gente, acredite, é muito comum. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que levam 2h30, 3 horas para ir pro trabalho todo santo dia. Isso é bizarro pra mim, né? Eu nunca trabalhei presencialmente, a não ser quando eu trabalhei na pousada e tal, mas 6 horas. Aí eu morava na pousada. Que você tá dentro de um ônibus. E a minha conclusão a respeito da Virgínia, por que existe uma Virgínia, é porque só consigo fazer tudo que eu faço hoje porque eu faço tudo em casa, tá? Tem um monte de problema da minha saúde mental quanto a isso, mas eu faço tudo em casa. O meu mestrado é presencialmente 1-2 vezes na semana, atualmente. A especialização é online, meu trabalho é online. Então, assim, eu só faço isso porque eu não tenho que pegar esse tanto de trabalho aí, e isso já é uma diferença muito grande da maioria da população. Entende esse mercado e ela se coloca como, olha, é isso que vocês querem, tá aqui o produto. Ela embala esse produto e bota na prateleira para as pessoas comprarem. O que me leva à seguinte reflexão, que a existência ou não de uma Virgínia não mudaria absolutamente nada. Então, as pessoas... Porque já teria outra Virgínia, que se seria a Francesca, se seria a Bettina, porque o problema não é a Virgínia, ela só é um sintoma, que a gente falou, daquilo que a sociedade está exigindo, que é né, que a partir da dinâmica que está acontecendo, teria outra Virgínia, não adianta julgar a Virgínia. Bom, ela que pra ela se deu bem, né? E nós aqui a gente sempre critica que ela poderia fazer mais, né? Ela poderia utilizar esse alcance de uma forma a mudar a dinâmica. Mas aí a gente também tá exigindo muito da dona Virgínia. Amam a Virgínia, odeiam a Virgínia. Muita gente gostaria que não existisse uma Virgínia, mas inclusive se escandalizaram, né? Com ela postando sobre o filho dela, né? Que ela postou story e tal. E eu olho para aquilo como talvez com o mesmo cinismo que ela mesma enxerga essa situação, né? Ela fala, vocês querem ver se meu filho... Tá aqui o meu filho, tá mesmo, ó, tá no hospital, vou botar foto. Eu não consigo me escandalizar mais com essas coisas, porque eu já enxergo nisso uma relação de troca, de negócios, assim, de capitalismo do cenário mais tosco que o barbudo lá poderia imaginar sobre isso. Ele não cita, né? O Luigi é muito bom nisso, ele não cita as coisas, tem que aprender com o Luigi. Essa exposição de entendeu? Para bons entendedores, minha palavra basta. Tende a se intensificar a partir do momento que mais pessoas consomem redes sociais, mais a internet vai se tornando algo acessível, uma internet boa, rápida e constante no seu celular. Então, eu assim, não vejo uma perspectiva de melhora no longo prazo, pelo contrário, eu vejo uma completa piora nessas relações. Assim, eu acho que isso vai ditar muito nas próximas décadas, inclusive como profissionais vão se comportar em redes sociais, já se comportam, né? Dá um saco ser profissional na internet hoje, né, gente? Pra te trabalhar, tu tem que trabalhar. Pra te ganhar um emprego, tu tem que criar conteúdo sobre o trabalho que tu faz pra tu ganhar relevância e aí tu ser contratado. Então, trata-se de um problema mercadológico, talvez. Não sei se esse é o termo. Gostaria que sistemático. Isso você tem que tomar cuidado para você não se transformar aí num consumidor voraz de vida alheia e se colocar nessa vou deixar. Um consumidor dessa mercadoria. É isso. Se inscreva, deixa seu like. É estranho pedir isso no final do vídeo, mas eu quero que todo mundo chegue até o eu também, Luigi, eu tenho esse problema, né? Eu peço no final do vídeo porque eu esqueço, mas cara,
O Luigi, ele é sensacional em fazer toda essa análise da conjuntura que a gente viu, mas aí o Luigi ele consegue, mais do que eu, não chegar à conclusão de que as coisas precisam mudar, né? Ele consegue, olha só, trouxe questionamentos e tal, porque o Luigi tem essa capacidade até mesmo performática de quem tá mais tempo, né? Eu voltei a fazer conteúdo somente há 6, 7 meses, tá difícil aí, Luigi, conseguir fazer essa manipulação de palavras que o senhor tá muito bem, como elogio, né? Não como crítica, porque é necessário. Mas as coisas têm que mudar. Tá? Isso é muito óbvio, né? Então, assim, cada um aí acha que as coisas têm que mudar da forma que tem. Aqui a gente acha que a forma da organização é a forma que a gente realmente consegue propor uma mudança. Mas isso fica para outro conteúdo, porque se tu chegou até aqui, te inscreve no canal. Aqui, realmente, como o Luigi disse, eu peço no final, porque eu faço questão que quem se inscreva aqui no canal sejam pessoas que realmente estão adequadas à dinâmica que a gente tem aqui, porque eu entendo que é melhor eu crescer devagar, mas formando uma audiência consciente do que ela está escrevendo, consciente do que ela está se inscrevendo para receber, do que números que sequer fazem sentido, quando na prática o que importa é a gente ter uma comunidade, é ter uma remuneração bacana. Isso eu já digo para ti, criador de conteúdo, ter calma para crescer, porque a calma, uma consistência é melhor do que um crescimento alaléu. E só para não dar menos de 20 segundos, já clica aqui para te inscrever no canal. Um beijo e até lá.